Oi, Canvetada! Tudo bom com vocês? Eu sou a Thaís Nicolau. E você que acompanha o nosso trabalho aqui no Quartel Canvete já sabe, já conhece histórias incríveis e personagens maravilhosos que nós entregamos em cada capítulo com todo amor e carinho do mundo, não é? Mas vocês imaginam o que está por trás de cada capítulo, de cada projeto? Vocês imaginam o que se passa na cabeça do diretor, ou até mesmo dos dubladores para dar vida a esses personagens? É respondendo essas perguntas que nós, do Quartel Canvete, hoje apresentamos para vocês o Making Off de Mestre Gil Derran. Quartel Canvete Produções apresenta Por Trás do Microfone, Mestre Gil Derran. Bom, antes da gente entender como foi trabalhar com a obra de Mestre Gil Derran, vamos falar com uma pessoa que realmente conhece o universo de Tolkien. Vamos sanar algumas curiosidades e saber um pouco mais sobre a obra de Mestre Gil Derran com ele, Rafael Bolseiro. Olá, eu sou Rafael do canal Bolseiro, parceiro do Quartel Canvete, e eu fui convidado para fazer o personagem Pároco, um personagem letrado e que conseguiu identificar que a espada que o Mestre Gil ganhou do rei era Cald Mordax, conhecida vulgarmente como Mordicauda, né? Uma espada que se recusava a permanecer na bainha se houvesse um dragão ali num raio de 100 milhas, além de toda a movimentação e incentivo que ele causou na história. Mestre Gil Derran é uma obra que não pertence ao legendário, à mitologia criada por Tolkien, onde se passa o Hobbit, o Senhor dos Anéis e etc. Mas existem alguns paralelos, algumas semelhanças entre Mestre Gil e o Hobbit. Por exemplo, as duas obras foram escritas mais ou menos na mesma época, nos anos 30, mas o Hobbit foi lançado antes, em 1937, e Mestre Gil Derran em 1949. Além da famosa jornada do herói, tem alguns personagens que nós podemos perceber certas semelhanças. Eu particularmente vejo muito do Gandalf no Pároco, o personagem que eu fiz em Mestre Gil, porque tem toda aquela questão do incentivo, da movimentação que o Pároco faz para o Mestre Gil enfrentar o dragão. E o Gandalf faz algo parecido no Hobbit, né? Todo incentivo, movimentação para ir até a Montanha Solitária, derrotar também o dragão, né? E também eu vejo muito do Elrond no Pároco. O personagem Elrond no Hobbit tem um momento ali que ele também consegue identificar algumas inscrições, algumas runas nas espadas, e o Pároco também faz isso, consegue identificar essas inscrições na espada, né, Cald Mordax, famosa Mordicauda. E tem muitas outras semelhanças, né, que cada pessoa pode notar ao apreciar as duas obras, tanto o Mestre Gil Derran quanto o Hobbit. Outra coisa que me chama muita atenção em Mestre Gil é a questão do perdão, pois o Mestre Gil ele perdoa e também poupa a vida ali do seu malfeitor, o dragão Crisofilax, e isso acaba mudando o rumo dos acontecimentos. Bom, agora que a gente já entendeu um pouco mais sobre o Mestre Gil, Saguista, como foi dirigir essa obra? Saudações, Canvetada! Eu sou o Lucas Saguista e finalmente trago para vocês o Making Off de Mestre Gil Derran, Fëanor of Han, de Tolkien. E pessoal, eu tenho muita coisa para falar para vocês, teve muitos acontecimentos, muitas curiosidades acerca desse primeiro grande projeto que nós tivemos trabalhando, né, com o nosso primeiro parceiro, né, Mestre Rafael Bolseiro, do canal do Bolseiro. Vamos deixar aqui na descrição do vídeo para que todos vocês possam depois conhecer o canal dele. Obviamente conhece, mas enfim. A grande verdade, senhores, é que foi um projeto extremamente desafiador. Desafiador por vários motivos. Então vamos começar falando da direção desse projeto, como é que funcionou toda essa direção. Todas as direções que eu faço pro pessoal do quartel são em vídeo, né? E o projeto de Mestre Gil, inicialmente ele havia sido pensado para outra pessoa. Outra pessoa deveria fazer o personagem do Mestre Gil, que, sem perceber num primeiro momento, eu acabei trazendo elementos de outros personagens que já estavam lá dentro da minha memória e estavam gritando para sair, né? E o produto deles daria o Mestre Gil. Então acabou que em dado momento da direção eu percebi que eu não teria condições de continuar com a ideia inicial e acabei substituindo e peguei não somente
a narração do projeto como assumir o protagonista, que não foi uma coisa muito fácil, porque eu tinha que deixar evidente voz do narrador de um lado e também conseguir simular a outra voz sem deixar claro para as pessoas que estavam ouvindo que era a mesma pessoa. Eu quero só deixar uma coisa bem clara a respeito da direção para vocês. Todos os personagens são importantes numa obra, pessoal. Eu sei que provavelmente vocês devem acompanhar outros vídeos, né? Por exemplo, o canal do Wendel Bezerra, da qual ele também fala sobre isso, ele reforça essa ideia, mas é interessante deixar para vocês que isso tudo é feito com muito cuidado, a gente faz com muito carinho. Um dos maiores desafios que eu tive nesse projeto, pelo menos um desafio pessoal, foi encontrar a pessoa certa para fazer o personagem do Chrysophylax Divis. Por que isso? Porque existem alguns personagens que a gente precisa, enquanto diretor, ter determinados cuidados, né? Para que eles possam ser feitos da melhor forma possível. É o protagonista e principalmente o vilão. O vilão tem que possuir uma voz, um carisma que ultrapasse, se necessário, o do protagonista. Porque o vilão precisa ser interessante para quem está ouvindo. Porque nós não estamos simplesmente transformando o livro para um audiolivro. Nós estamos audiodramatizando, nós estamos colocando elementos para que faça com que vocês tenham uma experiência melhor, com trilha sonora, com efeito, para que isso se torne realmente uma experiência transformadora. E o Chrysophylax precisava ter essa voz, ter essa força. E eu encontrei essa força e essa voz numa conversa em que eu tive com Mestre Jorgenson, Luiz Liberti. E aos dubladores, vocês já conheciam a obra? Olá pessoas, aqui é o Diego Piana e eu também faço parte do projeto Mestre Gil de Han. E nesse projeto em especial eu faço 2 pequenos papéis. Um é o rei, que eu esqueci o nome, provavelmente o editor ou a editora vai estar colocando o nome aqui embaixo. E eu também faço um dos dragões anciões, lá, um dos mais velhos. Bom, eu admito que eu não li o livro em questão, né? Não li porque eu não conhecia, de fato eu conheço muito pouco sobre o universo de Tolkien, e eu só conhecia mesmo O Senhor dos Anéis e O Hobbit por causa dos filmes. Eu não era um leitor assíduo desse autor, que é um dos melhores autores aí do século XX. Meu nome é Shirley Priscila. Eu faço parte do Quartel Convite. Todo o contexto da história que eu não conhecia, de passagem, eu não conhecia. Eu adoro o Tolkien, mas eu, assim, foco muito no Senhor dos Anéis. E o Lucas veio apresentar pra gente esse novo livro, essas novas obras. Então, sabe, eu só tenho que agradecer por o Lucas estar apresentando essa parte, mostrando o universo do Tolkien, que é muito maior do que só o Senhor dos Anéis, não é verdade? Fala, Canvetar, aqui é Rafael Stallone, diretamente do Rio de Janeiro. E vou falar um pouquinho sobre esse grande projeto aí do quartel Mestre Gil de Han. O meu trabalho nesse projeto foi uma pontinha como o Dragão Jovem. Que surpresa agradável foi esse livro, cara, porque eu não conhecia absolutamente nada da história. Sempre gostei muito de história de Idade Média, medieval, cavaleiros e tal, mas assim, eu não conhecia nada dessa história do Tolkien. Saudações, Canvetado, eu sou o Andy Fonseca e eu também participei deste projeto, que é o Mestre Gil de Han. Mestre Gil de Han, sendo uma obra de Tolkien, foi uma obra que eu nunca ouvi falar. É o quê? Já demorou até pra eu ver Senhor dos Anéis ou O Hobbit, entre outras obras que ele fez. Mas essa acabou sendo a primeira que eu vejo. E foi demais essa experiência, né? Eu não pretendia ver esta obra, essa leitura, porque o Tolkien não me atrai, de princípio. Porém, eu comecei a ler C.S. Lewis, né, as Crônicas de Nárnia. Então, como pesquisando a história, a gente sabe que eles foram amigos, um influenciou o outro com suas próprias histórias e universos, eu acabei vendo que valia a pena eu dar uma olhada. E eu não me arrependi, porque é um livro muito engraçado, muitas referências, tem muitas inspirações, né? Inclusive daqui a pouco eu vou comentar a inspiração pro personagem que eu fiz. Mas enfim, há muitos elementos, é um universo até que rico, fechado, mas rico. É por isso que eu gosto dele. Tanto que eu ouvia junto com o pessoal em chamada, né? A gente tava ouvindo pra ver se tava tudo bem, etc. E foi uma experiência incrível. A gente ria e via as trapaças do Mestre Gil e tal, que é um personagem que me fez repensar sobre comédia, começar a estudar. Tanto que eu faço teatro, né, eu estudo, e eu tô vendo que esse tipo de comédia é uma comédia que me atrai. E eu acho que esse tipo de comédia cabe no estilo Belarte, né?
eu acho que são elementos do teatro da dell'arte, né, que couberam neste livro. Porque normalmente em comédia dell'arte tem esse tipo de personagem que é todo trapaceiro, tem uma lábia maestralmente sortuda. É esse tipo de lábia que fez a comédia ser muito engraçada e etc, né? Saudações, canvetada! Tudo bem? Eu sou o Márcio Oliveira, mestre anão, e vim aqui falar um pouquinho da minha participação em Mestre Gil de Ram. Mestre Lucas Saguista, em Mestre Gil de Ram, ele me deu 2 personagens, né? Que foi o ferreiro e o moleiro. E o Mestre Lucas Saguista também me incumbiu de falar um pouquinho dessa obra, que é uma obra um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver de Tolkien, né? Porque as obras maiores dele são O Hobbit, O Senhor dos Anéis, o Silmarillion, né, que se passam dentro da Terra-média, que fazem parte do legendário de Tolkien, né, fazem parte ali daquele universo específico. Já Mestre Gil de Ram, não, ele se passa como se fosse na Inglaterra antiga, podemos dizer, né, dá pra se dizer que é mais ou menos isso. E essa obra ela é um pouco diferente, que ela tem muito mais humor, né? É um lado de Tolkien que a gente não conhece muito bem por essas obras maiores. Essas obras como Mestre Gil de Ram, Roverandom e Ferreiro de Bosque Grande são essa parte de Tolkien separada da Terra-média, que o público em geral não está muito acostumado a ouvir falar. Os fãs com certeza já ouviram falar, muitos já leram, têm os livros, mas o público em geral, que geralmente conhecem a obra de Tolkien pelos filmes, não conhecem esses livros que posso dizer menores. Não são menores, talvez sejam menores em venda, em conhecimento do público em geral, mas tem muita coisa boa ali. Humor, fantasia, lições que nós sempre podemos tirar das obras de Tolkien, porque Tolkien ele era um vovô, ele era um papai que contava histórias e nas historinhas dele sempre tinham a moralzinha. E como foi receber esse convite para trabalhar em Mestre Gil de Ram? Para o rei, eu fiquei pensando como será que eu vou fazer este rei. Como um rei que eu não conheço, eu não sei se ele é velho, se ele é novo, qual é o temperamento dele, eu só fui pegando as falas para fazer. Então eu fiquei imaginando na minha cabeça como seria um rei no universo de Tolkien. E para o dragão, eu lembro que o Saguista falou comigo, Diego, eu preciso que você faça um dragão. Mas que tipo de dragão? Porque tem dragões de todo tipo, né? Tem aqueles dragões mais agressivos, com a voz mais poderosa, E ele me falou que era um dragão mais idoso, né? Por assim dizer, um dragão mais velho, um ancião. E assim, foi uma surpresa maravilhosa. Além da qualidade do nosso trabalho ter ficado excelente como sempre, a história ela é cativante, cara. Porque não se trata de um herói provável, né? Um herói improvável que nem queria ser herói, né? E contando aí com muita esperteza e sorte, o Mestre Gil de Ram conseguiu dar uma história muito boa pra gente. O meu trabalho nesse projeto foi uma pontinha, como o dragão jovem, né? Que tá conversando com o Chrysophylax, né? Quer dizer então que os cavaleiros são míticos. Foi um trabalho que foi muito bom de se fazer, assim como todos os trabalhos que eu tô fazendo no Quartel Canvete. Essa personagem, ela é esposa do Mestre Gil. Então, assim, quando o Lucas, ele mandou um zap pra mim falando, Shirley, você quer fazer personagem? Ela é esposa do Mestre Gil. Eu tava com uma amiga minha aqui na hora e a gente foi ouvir o áudio do Lucas. Falar uma coisa pra vocês. Gente, a minha amiga falou assim, Shirley, que personagem massa, você tem que fazer esse personagem. Eu falei pro Lucas, Lucas, eu tô com visita aqui em casa e tal. E aí eu falei, depois eu respondo pra você, mas não é que meu coraçãozinho já tava pensando assim, como que eu posso fazer uma personagem tão, assim, né, importante, bacana. Qual foram as inspirações que vocês tiveram para dar vida a esses personagens? O personagem que eu fiz foi o Mensageiro. Normalmente no tipo de comédia de reino, sempre tem um personagem que é o medroso, que vai mostrar como normalmente é o rei que vai estar acima de todos, que é bravo, tal, que vai enfrentar o dragão. Esse rei normalmente mete medo quando ameaça uma pessoa individualmente. Porque quando você vê as cenas que tá o povo daquele reino, eles ameaçam até o dragão, sabe? Eles ficam falando, vai dragão, a gente quer tantos ouros, quer tantas moedas e tal. E o dragão fica com medo. O povo unido é um povo assustador. Quando o mensageiro aparece sozinho, a ameaça do rei é grande. É a ameaça. Tanto que para interpretá-lo eu tive 2 inspirações.
ou duas ideias. A primeira foi dada pelo Lucas pra gente se inspirar, pra eu me inspirar, né, pra interpretar, no personagem da Bela e a Fera, que eu só não lembro qual dos dois é. Eu só lembro que era de Bela e a Fera, mas na edição eu vou colocar aí na tela o nome e tal. E se não me engano, ou é o Cogsworth ou é o Lumière. Eu acho que é o Lumière. Mesmo que ele não seja medroso, ele é o que tá conectado diretamente à fera. Então ele vai passar a mensagem, aí a fera vai ficar brava, raios e trovões. Nino! E o mensageiro que sofre com isso. E é uma fala de um desses dois personagens, que inspirou a forma que a gente fez no livro, no audiolivro. Porque o Lucas, ele leu a fala, ele me mostrou, e a gente viu que a fala tá meio... Ele resolveu fazer essa referência pra adicionar. E aí ficou do jeito que vocês viram, que é bem... A gente enrola pra falar aquela coisa, né? Lembra até Chapolin, né? Eu vou contar. Ele não vem. Sabe, ele fica com medo de falar aquela notícia, porque aí o rei vai ficar amaldiçoando. Então é essa inspiração que a gente teve pro personagem, que fez a gente fazer de uma forma diferente. Caso alguém tenha lido enquanto ouvia a gente, deve ter percebido isso, mas não foi algo que a gente fez que prejudicou a leitura ou algo do tipo, nem pouco. A gente só realmente fez essa referência para adicionar. Eu gostei demais de participar e agradeço o convite, foi uma experiência surreal. E o Lucas, que fez a direção, ele me pediu para fazer a voz do pároco com a minha voz mesmo, a voz normal, com a mesma entonação, sem fazer nada caricato. A ideia era passar um ar mais intelectual, mas não etéreo, algo mais ou menos assim. Vou ler aqui para vocês um trechinho. Anime-se, mestre Egídios. Parece-me que você pode confiar na sorte, mas leve também uma corda longa, pois poderá precisar dela, a menos que a minha intuição me engane. E agora, adeus e volte em segurança. Fala aí galera, ligado aqui no Quartel Canvete, tudo beleza? Eu sou Gabriel Tillman e faço a voz do Gigante em Mestre Gil de Han. Por mais que tenha sido uma aparição muito breve dele, foi um personagem que eu gostei muito de fazer. Também junto dessa equipe maravilhosa que são meus colegas aqui do Quartel Canvete, não tem trabalho que fique monótono, é sempre legal trabalhar com todo mundo e cada projeto é um melhor que o outro, e fazer personagens como o Gigante é sempre muito legal. Eu gosto de me desafiar, ver até onde eu posso chegar com a minha voz, assim como eu fiz o Tibério em Spider-Week. Se você não viu, vai lá dar uma conferida. O Ferreiro, ele é um cara mais simples, né? Mais, digamos, humilde até, trabalhador e tal. Eu vou fazer um pedacinho aqui dele, aqui, pera um pouquinho. Ele fala assim: este não é o fim dessa história. Ouçam minhas palavras. E o mestre Lucas também me deu o moleiro. O moleiro, ele já é um pouquinho mais diferente. Ele já é um pouquinho mais sarcástico. Ele tá sempre ali querendo dar umas cutucadinhas no mestre Gil. E ele faz assim. Ele tem uma fala assim: ah, simples, sem dúvida. E honesto também. Mas será que é necessário ir à corte e ser cavaleiro para matar um dragão? Chatinho ele, né? Muito chatinho. Para o dragão, eu pensei numa voz para ele mais serena, mais calma, por assim dizer, para passar a imagem de que é um dragão que já viveu muito, que ele não se abala mais por qualquer coisa, e isso passa através da voz dele, o jeito dele falar mesmo, já denota essa calmaria dele, que não se abala com qualquer coisa. Então eu pensei na voz dele, mais desse jeito, mais calma. E eu me inspirei no dragão Patronax, que ele é do Skyrim. Não sei quem já jogou Skyrim deve saber quando aparece esse dragão. Claro que ele fala inglês, mas ele tem essa voz assim, mais serena, fala devagar. E eu peguei essa voz dele e coloquei um tom um pouquinho mais sombrio nela, que ficou mais ou menos assim. Então esse é o meu dragão ancião. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo isso. No meu caso é tarde. Noite. Eu sou o Mestre Liberty e eu tô aqui para gravar a minha participação no making of do Mestre Gil de Han.
nesse projeto eu fiz o dragão, o Chrysophylax. E, bom, ele é um dragão convencional, como qualquer outro dragão, então ele é enorme. Só em questão de tamanho, tá? Ele é um dragão medroso, como vocês podem saber pela história. Inclusive, se você ainda não assistiu, o link vai estar aqui embaixo, ou provavelmente perdido em algum lugar pela descrição, num vídeo aqui do lado. É só procurar. Deixa de preguiça, rapaz! Enfim, e como ele é um dragão, eu confesso que eu tive uma certa dificuldade em achar uma voz que ficaria legal pra ele, mas foi uma experiência muito legal. Foi o primeiro projeto que eu gravei pro Quartel Canvete, com a ajuda do nosso queridíssimo mestre Lucas Saguista, que é o diretor desse projeto. Ele que me ajudou a encontrar uma voz, a me estabelecer no papel. E eu fiquei extremamente contente em saber que eu poderia contar com ele na equipe, porque o Luiz agregou muito. Foi um trabalho maravilhoso mesmo, de verdade. Praticamente fui recebido no grupo com esse trabalho e foi um presentaço. Na primeira conversa que nós tivemos no Discord, nós chegamos perto da criação do Chrysophylax. E, poxa, foram cenas muito divertidas de gravar. Eu inclusive contracenei com o personagem dele. Mas enfim, o Chrysophylax, ele é um dragão, então ele tem uma voz um pouco mais, assim, ele tenta ser imponente, né, no caso, sem muito spoiler, mas o Chrysophylax, ele é um personagem que, assim, ele é imponente, ele é poderoso, até que ele saiba que você tem uma maneira de matar ele. Porque quando esse tipo de situação acontece, ele vai ficando murchinho, pequenininho, aí ele fala com aquela voz dele, pelo amor de Deus. E a gente acaba descobrindo que no final das contas a figura do grande vilão da obra não era Chrysophylax de fato, ele era um daqueles grandes fenômenos que acontecem para que a obra tenha sua grande explosão, mas sim, né, o rei, né, o rei Augustus Bonifácios, né? Eu peguei por inspiração o Voldemort, ou é Valdemar, eu nunca sei como é que pronuncia isso. Enfim, eu me inspirei nele na versão dublada em português do Brasil. E foi muito interessante, porque eu fiquei pensando como seria essa voz. Seria mais austera, seria mais sombria. E eu me inspirei no Voldemort porque ele também tem tanto uma voz mais enérgica, passando um poder, né? Um certo temor no que ele fala, como também é mais sombrio, denota que ele é um personagem antagonista, que é, no caso do Mestre Gil de Han, o rei também se mostra ali meio que, né, um contraponto ao Mestre Gil. Então a voz dele é mais ou menos assim: tragam-me este homem imediatamente e acorrentem-no. Consegui passar como se ele fosse mais velho, porém mais sombrio também. Tem um trecho aqui que ele aparece que ele é mais ou menos assim: não temos, porém, nenhuma dúvida de que, qualquer que seja o caso, todo o tesouro desse lagarto tenha sido roubado de nossos antepassados. E ele fala assim, quase meio que perdendo a voz, né, no discurso dele. E essa voz mais sombria, mais cavernosa que a gente fala. E isso daí faz com que a gente tenha essa visão, né, que ela não é uma visão completamente engessada dessa obra. Vocês podem ver que há muitas mudanças, não somente no comportamento do protagonista, mas no comportamento do primeiro vilão e no comportamento daquele que deveria ser o rei, garantir a segurança do povo, e na realidade era apenas um aproveitador safado, né? Oi gente, eu sou o Paulo Piazza e eu tô aqui para falar um pouquinho da minha experiência, que foi participar do projeto no geral de Mestre Gil de Han, que ficou bem bacana, ficou legal. Se eu parecer meio perdido é porque eu não tô muito habituado a gravar vídeo, então desculpa. E a iluminação tá horrível, então desculpa 2 vezes já no começo, vamos lá. Falando da minha participação no projeto em si, né, no vídeo em si, eu dei a voz pro Garm, né, que é o cachorro que sempre fica gritando SOCORRO! Sou eu que fiz, o Garm. Foi muito bom fazer ele é um personagem, eu achei ele muito carismático mesmo. Ele é desastrado, mas ao mesmo tempo, eu acho que o Gil deve muito a ele, porque se não fosse as coisas que o Garb faz, ele não seria o rei do pequeno reino, né? O Gil não se tornaria o rei do pequeno reino. Então, o Garb tem as atrapalhadas dele, mas no final dá tudo certo e... Nossa, eu gostei muito. Eu, nesse momento aqui, eu quero fazer um pequeno apelo. Garm, de forma alguma, ele era malicioso. Não é porque ele via o dono de forma a temê-lo e a adorá-lo que
ele, quando passava as informações das leituras próprias dele, de como ele entendia como é que Mestre Gil estava reagindo a determinadas atitudes, que ele estava simplesmente aumentando a bola do dono, né? Que ele viu o dono daquela forma. Eu fiz também algumas outras pontinhas, eu não vou lembrar todas, mas vira tipo um easter egg, né? Eu tô em várias partes do vídeo em algum lugar. E é isso. Uma das coisas que eu tive muita dificuldade, nós tivemos a presença de um vozerio, né? E essa multidão eu pedi justamente para que a Heloise Portugal, né, do Circo Breme, que ela conseguisse arrecadar o maior número de pessoas. E aí, canvetada, estamos aqui para falar sobre a voz da multidão. Eu fiquei responsável por organizar o coro que apareceu nos projetos. O coro, o que é o coro? É aquela galera que fica gritando de um lado, gritando de outro, a voz da multidão, a voz de... né? Aquela voz que sempre aparece com um monte de gente falando ao mesmo tempo. Isso é um coro de um projeto. E pra isso acontecer, eu chamei o pessoal da minha família, eu chamei parentes que estavam distantes, eu falei, quer fazer o par de um coro? Que? É um coro, manda aí, grava aí. E mandava as falas, e o pessoal gravava, então tinha... Nossa, mas o sol, ele tá assim, né, gritando em você. Fecha ali a cortina. Então, o processo de gravação do coro realmente foi gravado em coro, porque tinha muita gente gravando junta. Foi pouquíssimos casos que eu recebi uma pessoa só gravando. Então, o coro que foi feito na minha casa fui eu, minha mãe, minhas irmãs, todo mundo aqui junto do estúdio gravando. A minha prima gravou com as primas dela. A minha prima gravou com as filhas dela ao mesmo tempo, então todo mundo gravou um coro real, ao vivo, assim, foi todas as vozes ao mesmo tempo. E eu tive amigos que mandaram vozes separadas. Então foram várias partes de processos para chegar nesse resultado final de um coro de uma multidão gritando, comemorando, ou com medo, ou explorando o que estava acontecendo. Esse é o processo de criação de um coro. Ou todo mundo ao mesmo tempo, ou cada um vindo de uma parte, mas seguindo uma linha certa para um grito acontecer ao mesmo tempo, sincronizadinho. Às vezes tinha voz mais de mulher, outra mais de criança, de homem. Eu não sei por que eu fiz voz de homem, assim, minha voz não é pra homem, mas tive que fazer, então aí, né? Tipo assim, faz um Goblin, eu não sei como é que Goblin fala, mas eu tive que fazer um Goblin. Nunca fui um Goblin, né? Não sei como é que Goblin fala. Voz fina, a minha voz normal. Teve uma hora que eu tive que fazer uma voz só ali, não tinha mais ninguém, eu acho, não lembro. A vez que elas estavam falando atrás de mim, assim, um pouco baixo, e eu falei na frente do microfone, pra ficar mais alto, que só eu falei na hora. Eu lembro do Mestre Guidius. É. Isso eu lembro. Tava todo mundo comemorando, aí eu tive que... Viva Mestre Guidius! É, isso aí. E percebam, reunir essas pessoas não foi fácil. Isso porque nós estávamos num período de quarentena. E o processo de treinamento com a multidão, que não foi bem um processo de treinamento, foi mais tipo, olha, a fala é uma comemoração, então você tem essa fala para seguir, mas você também é livre para reagir do jeito que você achar que seria interessante. Por exemplo, o rei chegou, eles conseguiram derrotar o dragão e tá todo mundo comemorando. Eu meio que situo a pessoa do que tá acontecendo pra ela, além de ler o que tá acontecendo, ela já saber como ela vai ler e se ela quiser encaixar alguma reação, tipo, viva o rei! Uhul! Aí outro já grita, outro bate palma, outro comemora. Então você ajudando a pessoa a entender o que tá acontecendo na cena da multidão é muito importante. Porque por mais que sejam várias pessoas, nem todas elas vão seguir o texto do jeito que ele tá ali. Algumas vão comemorar um pouco mais, outra vai assoviar, quem sabe assoviar, outra vai bater palma, outra vai comemorar, vai gritar. Então essa parte de contexto do que tá acontecendo na cena também é muito importante quando você vai gravar um coro. Porque daí ele fica mais natural. Tem que comemorar? Vamos comemorar. Tá todo mundo com medo? Meu Deus, tá todo mundo com medo. Então é sempre bom a gente situar as pessoas que estão gravando do que está acontecendo em cena para elas conseguirem deixar aquilo o mais natural possível. E eu vou falar um pouquinho para vocês aqui da personagem Agatha, que ela é um pouco brava, né? Mas assim, ao mesmo tempo ela é dócil. Porque assim, pra falar pra vocês, pra suportar o Mestre Gil, gente, é muito difícil. É só ela mesma que pode fazer isso. Brincadeira, hein, Lucas? E aí, o que eu pensei? Falei, gente, eu tenho que criar uma personagem única, né? E eu fui procurar uma inspiração. E eu me inspirei na Emerenciana. Gente, difícil falar o nome dela. Da novela Cabocla. Agatha, a esposa do Mestre Gil, ela é um pouquinho mais boazinha. Só um pouquinho. Porque ela tem que ser enérgica. Vocês ouviram lá o personagem. Então, assim, gente, pra acordar de madrugada, com aquele cachorro latindo na janela, e ter paciência,
É difícil encontrar uma mulher assim, fala sério. Porque na criação do Mestre Gil, eu acabei percebendo, pela maneira do diálogo, como o diálogo funcionava, que esse personagem, ele tinha uma forma bem diferente de interagir com os outros personagens. Como, por exemplo, a primeira vez em que Mestre Gil, de fato, interage com Garm, né? Em que aparece o personagem chamando ele durante a noite e o personagem, socorro, socorro, socorro! Gritou o Garm. A janela abriu-se de repente e uma garrafa certeira saiu voando. Ai! Disse o cachorro pulando para o lado com a técnica adquirida na prática. Socorro, socorro, socorro! Aí apareceu a cabeça do fazendeiro. E esse momento aqui é um momento que basicamente foi daqui que surgiu a ideia para o Mestre Gil. Maldito cachorro! O que você está apontando dessa vez? Perguntou. Nada! Respondeu o cachorro. Ora, você vai ver o que é nada! Vou lhe arrancar o couro amanhã de manhã! Né? Foi daí que surgiu. Foi desse diálogo aqui que surgiu toda a ideia para o Mestre Gil. Eu me baseei naquele personagem do Cacantibes interpretado pelo Miguel Falabella do Sai de Baixo, pela maneira como ele fazia a debocha, o retrucar dos personagens, que ele entortava o canto da boca e debochava, né? aquele tom mais zombeteiro. Acabei atribuindo elementos do personagem Boanerges, interpretado pelo Tony Ramos da novela Cabocla, né? E obviamente não poderia ficar de fora o Zé Buscapé. A união desses três personagens fez surgir o Mestre Gil, né? Então, por exemplo, há diálogos em que, por exemplo, a discussão dele com a Ágata, quando ela fala, ora, se acredita no cachorro, então vá atrás dele, haja com rapidez e bravura. O diálogo original ele fala, falar é fácil, mas na maneira como eu entendi a linguagem, quando eu entrei no personagem, rapidez e bravura, falar é fácil, né? Essa coisa dele gritar com a voz falhando, né? Uma maneira com a boca mais quadrada, que eu procurei trabalhar ele dessa forma, para que ele ficasse com essa voz mais rasgada, uma voz mais arredia, né? E fosse mais bronco também, porque Mestre Gil, ele é o homem do campo, então ele não tem sutilezas dos homens da alta corte. Tanto que ele fala em esse dado momento que a corte não faria bem pra ele, que ele não tinha nada a ver com os homens da corte, que ele era um homem simples e do campo, se orgulhava daquilo, né? Então a gente já tinha mais ou menos uma noção do quanto o personagem ele era rústico, né? Ele era grosseiro de uma certa forma e humilde, né? Porque o Mestre Gil é um personagem que ele tem um grande fator ao lado dele, que é a sorte, né? E essa sorte fez com que Mestre Gil tivesse toda essa desenvoltura por trás de toda essa história que foi, né, até ele se transformar no rei do pequeno reino. Claro, não seria nada sem o Garm, né? É um livro que tem muitos vais e vens, altos e baixos. A gente percebe também uma maneira bem interessante como Tolkien, né, via as pessoas com vidas mais simples, né? Porque da mesma forma como ele tratou o Hobbit dessa forma, ele também tratou o pessoal de Han da mesma forma, né? A gente percebia no cotidiano de pessoas simples, né, uma grandiosidade. E essa grandiosidade ela foi demonstrada a partir não somente dos feitos heróicos do Mestre Gil, né, da forma também como ele entendia o mundo e ele também reagia a essas coisas, mas principalmente, né, a forma principal como todo acontecimento se desdobrou. Isso me lembrou muito dos acontecimentos do Hobbit até em dado momento. Então, eu acho que essa obra ela veio muito a agregar para pessoas que não conheciam, principalmente, que vai ficar com essa versão dramatizada pelo grupo do Quartel. Eu espero que tenha sido, de fato, uma experiência importante. Ok, agora a gente conhece a parte da direção e da dublagem. Mas e a edição? Como foi trabalhar na edição de Mestre Gil? Pessoal, como vocês devem saber, as produções aqui do Grupo do Quartel, elas são produções que a gente tem sempre assim, olha, uma gama de ideias que acaba sempre fazendo com que os projetos, eles acabam crescendo de maneira exponencial e muitas vezes eles acabam saindo do controle. Mestre Gil, não vou dizer que saiu do controle, mas ele foi um dos primeiros projetos que eu tive uma das primeiras insônias. Nós começamos a trabalhar nesse projeto em fevereiro do ano passado. Eu fui o primeiro editor do projeto, eu editei até mais ou menos 1h e pouco, 1h20, 1h15, eu não lembro exatamente a minutagem, mas eu editei bastante parte do vídeo. O Paulo acabou produzindo para nós o equivalente a 1h30 de extensão. Em dado momento do projeto, nós tivemos a substituição de um editor. E não foi uma substituição imediata, foi uma substituição que decorreu muito tempo. O projeto acabou ficando parado, esperando as coisas acontecerem durante muito tempo. Não consegui terminar, infelizmente, porque eu
tive que fazer outras coisas, tive que sair do projeto. Para cada editor que eu conversava, fosse a Heloise, Diego Piana, posteriormente o Denis, nós tínhamos desafios diferentes, com dores de cabeças diferentes, pois boa parte da narração que nós já víamos, ela se perdeu no nosso drive. Então eu não teria como aproveitar a gravação que já existia antes para passar para o editor começar o projeto do zero, como já foi sugerido em algum dado momento. Eu teria que reproduzir boa parte desse material que já não existia mais. Isso era um dos problemas. Olá pessoas, eu me chamo Denis e sou um dos editores do Mestre Gil. Eu meio que cheguei aqui aos 47 do segundo tempo, né? Já que a obra estava quase praticamente terminada, faltava apenas um capítulo para editar. Meu amigo Marcos entrou em contato comigo falando que o projeto precisava de um editor, já que não faltava esse último pedaço para ser editado. E que dor de cabeça, senhores, porque... Vejam bem, outro problema era conseguir manter não somente a identidade do Paulo, mas o outro editor que assumisse, não mudando radicalmente aquela identidade 1 para a sua próxima, dando completamente a sua própria autoria de outra forma, não deixasse o projeto distoante. E isso foi um dos meus maiores pesadelos. Então eu entrei em contato com o Lucas passou todos os detalhes, foi sempre tranquilo, passando todos os dados, sempre ajudando com o que podia, separou as falas, tudo certinho lá para desenvolver mais rápido, né, o trabalho. Eu já conheci o trabalho do Quartel Convente, acho muito sensacional o trabalho que eles fazem nas obras, fazendo os audiolivros. E eu fiquei muito feliz em poder participar desse projeto, né, da minha contribuição para essa obra que é legal. Esse foi o meu primeiro trabalho com audiobook, eu nunca tinha editado audiobook. Eu geralmente faço edições de vídeo, que é algo um pouco diferente, né? Já você tem que contar com imagens e não só com áudio, né? É um trabalho mais diferente, né? Que você tem que ter um cuidado em deixar aquilo mais imersível possível, colocando umas trilhas que envolvam as pessoas que estejam ouvindo, colocar efeitos sonoros que também ajudam a desenvolver a imersão de quem está ouvindo também. É um processo bem, como posso dizer, delicado. Você tem que trabalhar ao máximo para que aquilo fique mais real, de certa forma de dizer assim. É um trabalho bem cuidadoso, porque além de trabalhar no projeto, também eu entrei para participar do grupo Cambente, né, do Quartel Cambente. E eu achei bem legal, tipo, eu admiro muito o trabalho da galera e agora eu faço parte, né, da equipe. E eu estou muito feliz de estar junto com a galera desenvolvendo esse trabalho. O Denis pegou o projeto no meu lugar e ele terminou de uma forma maravilhosa, então não tenho nenhum arrependimento. Foi bastante legal editar, eu tentei puxar um pouquinho mais pra fantasia mesmo. Embora alguns dizem que Gil de Han não puxa tanto pra fantasia, pro épico, porque não tem como deixar de comparar com O Senhor dos Anéis, né, infelizmente. Mas eu tentei puxar um pouquinho de elementos de fantasia, elementos de RPG, que é meu gênero de jogo favorito. Então eu tentei buscar ali muita trilha sonora de RPGs que eu gosto bastante, que eu jogo. E acho que ficou um resultado bacana, né, eu não sei, aí... Talvez eu sou suspeito para falar, mas eu gostei bastante do resultado. E o Denis teve um trabalho extremamente desafiador. Mas, finalmente, né, nós tivemos, então, a obra finalmente concluída e eu pude descansar em paz. Foi muito prazeroso depois ouvir o resultado final, com a obra completa, com todas as vozes, interpretações, a sonoplastia ficou linda demais. É como mergulhar na história, ficou um trabalho excelente e de alta qualidade, eu gostei muito mesmo. Toda a produção está de parabéns, ficou super profissional e eu tenho certeza que vocês vão gostar. E é isso, espero que vocês tenham gostado do projeto e eu quero agradecer ao Saguista por ter me convidado para esse projeto, que eu não conhecia muito bem o livro, mas que eu fiquei muito feliz de fazer. É isso, abraço para vocês. E é isso que eu tinha para dizer. Se você não assistiu o vídeo ainda, corre, assiste o vídeo, ficou legal, eu juro. Mais ou menos. Eu dou minha palavra. Então, vai lá, dá uma chance. Ficou muito bacana. Todo mundo se empenhou bastante nesse projeto. Eu também me empenhei bastante para tentar fazer uma coisa bacana para todo mundo. E é isso. Acho que é o que eu tinha para falar mesmo. Muito obrigado, gente, por ter assistido e tchau. Foi um trabalho incrível.
Quem ainda não conferiu, pode dar uma olhada aqui no canal. Mestre Gil de Han, o trabalho impecável, a história original é muito, muito, muito boa, cheia de personagens cativantes, cheia de coisa incrível pra ver, então eu recomendo pra todo mundo. Muito obrigado por estar assistindo esse making off, por se interessar em como a gente produziu tudo isso. Espero que tenham gostado do trabalho, do próprio making off, da minha voz como Crisophilax. Enfim, um beijo e nos vemos no próximo trabalho. Então, essa foi a minha participação e um pouco do que eu entendo por Mestre Gil de Han, que o Mestre Lucas pediu para que eu dissesse. Espero que todos tenham gostado desse projeto e muitos mais virão. É isso aí. Fui! E eu quero mandar um abraço para todos vocês aí, de verdade, pelo suporte imenso e também para essa equipe maravilhosa aí. E eu quero agradecer imensamente a todos que ouviram o livro todo com nós, que riram também, deixaram comentários, compartilharam. Muito obrigado, gente. E até a próxima. E é isso aí, galera. Tá todo mundo convidado aí pra ir lá no Quartel Canvete, ver o Mestre Gil de Han, dar uma conferida nessa história que ficou muito bacana, tá? Valeu! Todos vocês. E peço pra vocês também compartilhar com a família, com os amigos nas redes sociais, que pra gente é muito importante, que a gente faz o trabalho assim de uma forma, dedicação mesmo, de coração, com muito esforço, né? Ainda mais as pessoas que fazem a edição do audiolivro. Gente, pra colocar as trilhas, pra combinar todo o processo, não é fácil, é um trabalho árduo. Então, eu quero parabenizar também todos os meus colegas lá do Quartel Canvete e pelas direções, pelo Lucas, pela paciência, né, das cobranças, das falas. E pra mim é uma honra estar fazendo parte do Quartel Canvete. Tá bom? Gente, deixem lá porque a vida continua, tem um monte de coisa pra fazer ainda. E é isso. Obrigada por vocês estarem ouvindo, acompanhando o nosso quartel. Curte lá, compartilhe que vem mais novidades agora em 2021. Beijo. Foi realmente um dos projetos mais interessantes de serem trabalhados, não porque é do Tolkien, mas porque nós nos entregamos muito para esse projeto. Teve 2 editores, ele levou mais tempo do que a maioria dos projetos para sair, mas no final o mais importante de tudo é que esse projeto saiu da forma como nós gostamos de fato, trazendo a maior qualidade possível. E isso para mim, e não somente para mim, para todo mundo do grupo, é uma satisfação muito grande. Com isso, eu me despeço aqui de vocês, um grande abraço a todos e até o próximo trabalho. Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo, eu espero muito que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. E não se esqueça de nos seguir no Instagram, porque é por lá que nós postamos cada vez que vamos lançar um capítulo novo. Também postamos sobre projetos futuros e é muito legal também para você conhecer a equipe que compõe o Quartel Canvete. Para você assistir o vídeo completo de Mestre Gil de Han, é só você clicar aqui no card, que vai estar aqui em cima em algum lugar, nunca sei, e na caixinha de descrição aqui embaixo. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Um super beijo e até o próximo Making Off. Tchau! Mestre Gil acabou fazendo com que eu me inspirasse e fizesse uma releitura, né, desta capa feita por Alan Lee e eu acabasse mudando anatomicamente a estrutura de Crisophilax e trouxesse para vocês, né, esta releitura do próprio desenho, da qual eu uso elementos de vários autores, como Rumiko Takahashi, Masami Kurumada, a própria anatomia presente em Dungeons & Dragons 3.5, para fazer com que eu conseguisse absorver o máximo possível dos elementos originais de Alan Lee, mas também conseguisse converter na capa hoje do nosso vídeo do projeto de Mestre Gil de Han. E peraí, o que mais que eu ia falar? Que a espada que o Mestre Gil ganhou do rei era Cal de Mordax, né? Ou conhecida vulgarmente, tá? Olha lá, muito suor, dá uma coisada aqui. Não consegue, né? Vai que tomando a gente recupera a memória. Por deixa eu pensar o que eu falo agora. Olha a banana, R$5 o quilo.
Mestre Lucas Saguista, nosso diretor, disse que eu poderia falar mal dele, que ele me daria essa licença pra falar mal dele, mas eu vou falar dele mal. Vou falar mal dele por quê? Só porque ele matou o grupo inteiro no RPG? Não, eu não vou fazer isso. Só porque ele fica atrás da gente na chibata pra gente entregar as falas? Também não. Ele é o melhor diretor que a gente poderia ter. Augustus Bonifácios, que é feito pelo Diego Piana, e Diego no próprio making of esquece o nome do rei, né? Isso é normal. E foi um papel que eu gostei E foi um papel que eu curti bastante fazer, assim, foi bem bacana interpretar esse... E foi um trabalho que eu adorei fazer, essa ponta como o dragão... Não. Pertence ao legendário, né? Pertence ao legendário, né? A obra, uma obra que não pertence ao legendário, né? O universo, né? Além da Saudações, canvetada. Você poderia primeiro aparecer na câmera, isso já ajudaria muito a autoestima do editor. Você é o editor? Não, não sou eu. Oi, editor. Que vai editar. É o editor. Oi, editor. Hello there. Essa é a segunda vez que eu tô fazendo isso. A primeira vez o arquivo de vídeo corrompeu, só pra deixar claro. Então não foi uma experiência tão legal. Mas não tem problema, eu adoro gravar esse tipo de coisa, então... Even. Esse medo só mete medo. Esse medo só mete medo. A convite do meu amigo Marcos, que já faz... Já que o Mestre Gil já estava praticamente quase todo desenvolvido. Faltava apenas o final para finalizar o projeto. Trabalhador e tal. E o Mestre Lucas também me deu o ferreiro. Tá muito calor. E com isso, pessoal, eu encerro a minha parte do meu making off. Caso eu tenha esquecido alguma coisa, eu peço desculpas, porque o meu making off, pra variar, acabou tendo quase 19 minutos. E eu não sei se você sabe, mas um dos maiores... Eita, que eu esqueci de botar gravar no Audacity. O meu amigo Marcos falou comigo, falou que aí tava precisando de um... Eu já conheci o cara... Falando, só espera 2 segundos que tem um avião passando aqui. Vai sempre acontecer isso. Sou distante, mas não sei o que... Não sei o que falar. Não sei. Acabou! Não quero mais gravar, chega.